Admito para vocês que fiquei bem chateado, fiquei pensando várias vezes se eu iria fazer a live ou se eu não iria fazer a live, se eu iria, enfim, fazer o conteúdo ou se não iria fazer, porque quando acontece tipo de coisa como aconteceu hoje, né? Cara, é uma sensação de perda foda, porque às vezes é preferível, tu tomar de 2-0 ali, acabar o jogo e tu perder, do que tu levar do jeito que levou e perder do jeito que perdeu. Evidentemente, a gente tem que elogiar, a gente tem que elevar, falar, ó, foi um grande jogo, não era um jogo qualquer, foi um jogo, porra, digno, tá? Um jogo digno, o Flamengo soube jogar contra a equipe do PSG, não ficou lá atrás enclausurado, não ficou lá atrás esperando, como o Botafogo esperou, e tem um monte de botafoguense agora falando, não, vou dar a cartilha de como jogar com o PSG. Cara, então o título da cartilha é o quê? É a cartilha da mediocridade, porque apesar do Botafogo ter ganho do PSG, pra mim foi extremamente medíocre, né? Foi extremamente medíocre. Mas enfim, meus amigos, bem chateado, bem triste. Não era aqueles pênaltis ali, porra, sabe? Não sei o que aconteceu, não sei o que passou aí na cabeça deles, porque o cara pegou 4 pênaltis e posso dizer com toda sinceridade, né? De que dos 4 pênaltis que ele pegou, 3 foram dados pra ele. O único pênalti que ele pegou mesmo, que eu coloco total mérito pra ele, foi o pênalti que foi cobrado pelo Luiz Araújo. Então, cara, bem chateado, bem triste, mas orgulhoso, né? Orgulhoso. Quero falar já de algumas coisas, falar muito do jogo. Fiz uma postagem nas redes sociais que tá dando muita repercussão, até a Isabelle Costa, tive um pequeno desentendimento com ela aqui por conta de uma opinião que eu dei sobre o Arrascaeta. Gostei muito da entrada do De La Cruz, o Felipe Luiz mais uma vez, assim como aconteceu no jogo contra o Cruz Azul, o Felipe Luiz do primeiro pro segundo tempo, né? Na pausa do intervalo ele conseguiu fazer o Flamengo voltar melhor. O Saúl entrou bem, mas bateu um pênalti muito mal, dando canto, né? O Felipe Luiz teve uma fala dele na coletiva que me chamou a atenção de pouquíssimas pessoas, mas me chamou bastante a atenção. Ele falando que parecia que o cara tinha visto o nosso treino. E eu já vi isso acontecer no Flamengo. Quem não lembra a final da Copa do Brasil, aquela Copa do Brasil, onde o Cruzeiro sabia que o Muralha ia cair pro mesmo lado, né? Então, assim, o Felipe Luiz ficou muito espantado porque parecia que o goleiro sabia todas as cobranças. Porque a primeira percepção que eu tive era de que, cara, bateram mal, né? Mas se não treinaram, será que não acharam que poderia acontecer? Mas, segundo o Felipe Luiz falou na própria coletiva, eles treinaram e o goleiro, ele adivinhou todas as batidas de todos, menos do De La Cruz. Porque provavelmente ele não sabia que o De La Cruz iria entrar, né? Que o De La Cruz não tem entrado, provavelmente ele não entraria, não sei, né? Mas enfim, uma pena, Clóvis. Uma pena, a gente poderia estar comemorando agora um título mundial, e o que me deixa o coração bem apertado é de que lembrar do percurso, o caminho, que é tão longo, sabe? É tão longo. É como se a gente estivesse jogando um videogame, né? E você tá o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro pra você chegar na fase final lá do jogo, pra você salvar o jogo, como a gente costuma falar, né? E aí a luz acaba, ou o videogame trava, você tem que voltar lá do começo, né? Lá da fase de grupos, passar em todos os mata-matas. Aí eu lembro do jogo contra o Racing, contra o Estudiantes, o jogo lá atrás contra o Tátira, contra o Central Córdoba. Eu falei, porra, ano que vem vai ter que passar por isso tudo de novo, torcer pra tudo dar certo de novo, né? E chegar de novo aí no Mundial pra ter essa nova oportunidade que eu acho que estava nas mãos aí do Flamengo, e os deuses do futebol, vamos dizer assim, não quiseram, né? Eu tô bem chateado, admito pra você, Clóvis. Chateação foi de 10 minutos só depois acabou o pênalti, mas aí bem depois o orgulho de ser flamenguista, de ser rubro-negro, um clube que esse ano muitos não acreditavam, ninguém acreditava nessas 6 taças que a gente enfileirou, são 7, tem a Taça Guanabara também, o Flamengo enfileirou taças e mais taças, e chegou no último jogo, na hora da cereja do bolo, que estava numa casa de Vespa, complicada, a casa, diga-se de passagem, num clássico sul-americano, seleção sul-americana contra a seleção europeia, nos pênaltis deu a seleção europeia, com um trabalho, o Felipe Luiz tem que entender o seguinte, se alguém conseguiu espionar, parabéns para a equipe do PSG que soube
aonde bateria todos os pênaltis, porque para todo mundo, para Léo Pereira bater pênalti no meio do gol, onde ele só bate lá em cima, algo mudou. Mas não estou triste, não estou chateado mais quando acabou o jogo, acabou. O Flamengo é comemoração, é enfileirar taças e mais taças. Acredito que quem é rubro-negro vai colocar todas as taças na sua residência no Natal, no Novo, comemorar. E daqui a pouco dá a última zoada do ano que vai ter gente que vai pagar. Eu acho que o Flamengo fez uma temporada mágica. Nem na época de Zico teve essa temporada mágica. O torcedor do Flamengo tem que bater no peito e falar: sou o melhor time sul-americano. E agora, vamos ver o trabalho do Boto. Agora que a gente vai ver quem é o Boto, porque tem que contratar jogadores pontuais, tem que renovar com alguns e melhorar a parte médica do Flamengo para o mesmo trabalho que foi feito com o Arrascaeta, para parabenizar a equipe médica que deixou o Arrascaeta em condições de jogo, e foi fantástica a participação dele esse ano. Também pode fazer isso com Vinha e com De La Cruz. Cara, o Cláudio está travando um pouquinho, mas a gente está conseguindo ouvir bem aí. Se tu tiver com muitas abas abertas no notebook, eu te aconselho tu fechar, Cláudio, porque tá travando bastante. E é só a sua imagem que tá travando, o seu áudio ele tá perfeito. E você tocou no assunto do Arrascaeta. Eu fiz uma postagem nas redes sociais, e eu não sei até que ponto a galera que tá aqui no chat com a gente vai concordar comigo ou não, né? A postagem que eu fiz foi a seguinte, ó. Vamos lá. Eu fiz a seguinte postagem. Vamos lá, tá aqui, ó. A do Arrascaeta. Deixa eu só ler para vocês aqui. Gerou uma repercussão, uma comoção e até algumas críticas, né? Eu botei o seguinte: o Arrascaeta é um craque da América do Sul. Disso não há dúvida nenhuma, tá? Mas vendo o jogo de hoje, junto às atuações na Copa do Mundo, principalmente contra o Bayern de Munique, eu começo a entender, porque eu me perguntava sobre isso, eu começo a entender o seguinte: como que um jogador como o Arrascaeta, com essa qualidade, com essa letalidade, ele não consegue ter espaço em um time europeu, mesmo que seja de médio porte, né? E aí, eu vendo a Copa do Mundo, onde ele não jogou, principalmente contra o Bayern de Munique, e vendo o jogo de hoje, cara, o Arrascaeta, ele vai ficar no Flamengo por muitos anos, e assim eu espero. Porque você pode ter certeza absoluta que ele pode fazer o que for no Flamengo, que não vai surgir oportunidade de time europeu, porque ele não consegue jogar com intensidade europeia. E teve muita gente que veio pra mim e falou assim: porra, mas tu tá falando, o Flamengo tá no final de temporada. Eu falei: sim, cara, mas o Varela tá em final de temporada. O Bruno Henrique tá em final de temporada. O Jorginho tá em final de temporada. O De La Cruz jogou com um joelho só. O Saúl entrou muito bem. O Arrascaeta não consegue dar sequência em uma jogada. Ele não consegue dominar a bola e girar o corpo e sair jogando. Ele não consegue. Em times que estão marcando próximo e com alta intensidade. Ele é um jogador que precisa jogar no futebol sul-americano, onde a intensidade é muito baixa e ele tem tempo para raciocinar. Ponto. Não tô falando que ele é um merda, que ele não jogou. Não. Eu tô falando que esse tipo de jogo, ele não consegue jogar. Não foi a primeira, não foi a segunda e nem a terceira vez. Ele pega time europeu, ele não consegue jogar, sabe? E às vezes o Flamengo depende muito dele para dar aquele último passe, para dar aquela finalização de fora da área. Enfim, né? E repito, e voltando a falar, o De La Cruz pra mim entrou jogando muito bem, tá? O De La Cruz entrou muito bem, acelerando o jogo, dominando. Ele se pôs ali como um segundo volante, criando, chegando, dando um passe. Ele salvou uma bola que era uma finalização certa da entrada da área ali. Ele chegou ali por trás e tomou a bola e saiu jogando. O Saúl entrou bem também. Cara, infelizmente as penalidades acabaram com a gente e a gente tava felizão, né? Porque era o goleiro reserva que ia jogar. E acabou que quem decidiu o campeonato foi o bendito do goleiro reserva, né, Clóvis? Mas essa situação aí do Arrascaeta, Clóvis. O Arrascaeta no cenário mundial, graças a Deus que ele continua no Flamengo. O Arrascaeta é imprescindível no Flamengo. Eu não vejo ele em grandes equipes europeias, nunca vi. Mas isso aí, para mim, é indiferente. Fica no Flamengo, melhor ainda. Eu acho que no jogo de hoje ele foi um pouco mais sacrificado, porque se deixa solto, é como o Luiz Henrique falou, né? O Flamengo é uma equipe europeia, uma equipe que disputa de palmo a palmo com a gente. O azar do Flamengo é que não tem equipes como o próprio Flamengo para aprender a jogar mais com essas equipes europeias. O Flamengo precisa disputar qualquer campeonato europeu. Hoje eu tive a convicção que o Flamengo jogar qualquer campeonato europeu, da Premier League à Bundesliga, o Flamengo vai ficar entre os primeiros 4 colocados. Se não for campeão, fica ali entre os primeiros 4 colocados. Acho que o Flamengo
deu um passo importante. A gente tem que entender que o futebol hoje em dia são feitos de seleções dentro de equipe, e o Flamengo é uma delas no continente sul-americano. Sobre o Arrascaeta, eu acho que não foi aquela partida primorosa, mas o que ele fez pelo ano. O grande problema, Jonas, é que o torcedor do Flamengo também fica meio chateado com algumas colocações com o Arrascaeta. E, infelizmente, não o seu caso, mas muitos YouTubers, em fevereiro principalmente, sentaram a lenha, desrespeitaram o Arrascaeta. Aí eu acho que pegaram muito no pé do Arrascaeta, e hoje em dia não pode falar mais nada, porque eu acho que o trabalho foi feito, um trabalho muito bem feito pela parte médica do Flamengo. O Arrascaeta fez a sua melhor temporada no Flamengo. Então, que ele continue aqui. E vá para a segunda colocação de idolatria, porque abaixo de Zico agora começa a aparecer o nome Arrascaeta. Não, eu concordo com você. Mais uma vez eu falo, foi o que eu tentei explicar lá na minha postagem, é de que realmente o Arrascaeta é diferenciado. E se o Flamengo esteve nessa final, muito pelo Arrascaeta. Agora, eu não posso negar que contra o Chelsea ele não jogou nada. Vamos voltar mais atrás? Contra o Liverpool, não jogou nada. Lá atrás, em 19. Né? Contra o Chelsea, não jogou nada. Contra o Bayern de Munique, não jogou nada. E contra o PSG, ele inexistiu. Não é que ele não jogou, ele não conseguiu jogar. Tanto que ele foi substituído. E detalhe, vários jogos, parece que o Felipe Luiz está detectando isso. E vários jogos ele nem está terminando. Nem lembro o último jogo que ele terminou.